Olá, bom dia! Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família. Estamos começando nesta segunda-feira o nosso Bom Dia com a GV, uma dose diária de fé para você começar o seu dia abençoado, ativado e motivado. Sejam muito bem-vindos nesta manhã, recebam a paz do Senhor Jesus, desde que vos saúda sua irmã em Cristo, Rodrigo Rodrigues, ao meu lado, ele, meu xará, Rodrigo Mundim, bom dia! Bom dia, Xará, bom dia a todos vocês que nos acompanham nesse canal Bom Dia com a GV. Que Deus venha nos abençoar mais essa semana, mais uma semana ministrando a palavra do Senhor, mais uma semana cheia de graça, mais uma semana cheia de amor, cheia de fé, tá? Que a palavra do Senhor a ser ministrada aqui entre em nossos corações e que possamos colocar todo dia em prática os ensinamentos que Deus nos dá aqui. Essa semana falaremos sobre o perdão, sobre perdoar, os benefícios do perdão, enfim, vai ser uma semana abençoadora e se eu fosse você não perderia por nada. Para esta manhã vamos ler um texto na voz marcante de Rodrigo Mundim. Vamos lá, o nosso texto-chave hoje está no Evangelho de primeira carta de João, 1 João, capítulo 1, versículo 9, fala o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Uau, que palavra poderosa que está escrito na carta de João. Xará, quando João escreve essa carta, ele está falando que nós temos um advogado fiel e justo, né? Que nos perdoa. Gente, é muito comum o homem, ele tem isso implícito nele, que quando o homem cai, quando o homem peca, ele tem a ideia de se afastar-se de Deus, né? A ideia do homem, a princípio, é o quê? Se afastar de Deus. E muitas vezes Satanás coloca em nossa mente que nós não temos o perdão. E com esta ideia de não termos o perdão, nós nos afastamos cada dia mais da presença do Eterno. O que eu quero nesta manhã é refutar essa ideia, refutar esse pensamento. A Bíblia diz que nós somos perdoados sim, mas o perdão, ele só é ministrado a partir do momento em que nós nos conscientizamos que erramos. A partir do momento que nós tivermos a consciência que nós pecamos, porque primeiro passo é a consciência do pecado, segundo, o arrependimento, terceiro, é nós confessarmos. João fala que existe o perdão, mas o perdão ele é proveniente de uma aceitação, é proveniente de um arrependimento e de uma confissão, porque se nós confessarmos, ele é fiel. E o que é o confessar? O confessar é você justamente cair em si e ter na sua mentalidade que você errou e que você precisa do perdão de Deus para a sua vida. E uma vez que Deus nos perdoa, isso aqui é fantástico. Uma vez que Deus nos perdoa, ele não é como o homem que joga na cara. Uma vez que Deus nos perdoa, ele esquece. Ele nos perdoa e a Bíblia diz que ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados, porque o sangue dele nos purifica. O sangue dele é tão poderoso que nos faz limpo, purificados pelo sangue. E aquilo que era uma mancha, que era uma mácula, que era um pecado, agora nós nos tornamos mais limpos e mais alvos do que a neve, Xará. Xará, é isso aí, Xará. E quando a gente fala sobre perdão, uma vez eu fiz um estudo, Xará, sobre perdão, e no final do estudo eu pude concluir, né? Falei assim, cara, o perdão não é para quem nos ofendeu. O perdão em si é para nós. Porque quando nós perdoamos, certo? Quando nós perdoamos aquelas pessoas que nos ofendem ou que nos fez alguma coisa, Xará, você para de se remoer.
Porque se você não perdoar uma pessoa, você já viu, Xará, se você não perdoar alguém, cada vez mais e mais vai virando raiva, você vai começando a pensar só naquilo, só na ofensa que a pessoa te fez, e ou seja, isso aí vai gerando cada vez mais em nós uma tristeza, uma raiva, uma angústia, e nós acabamos, né? Nós, se não perdoar, você acaba se enclausulando de alguma maneira, né, se entristecendo. Isso aí faz mal para você. E quando você remite, né, ou quando você emite o perdão para uma pessoa, parece que tira o fardo, né, um fardo pesado aí das suas costas. E eu tenho comigo, Xará, se a gente não perdoar, cada vez que você não perdoa, cada vez que você fica remoendo, Satanás vai lá e vai colocando cada vez mais uma pitadinha. Ó, não perdoa, não faz isso. A pessoa te ofendeu, ofende ela também. Ou seja, ele vai colocando... Pagar com a mesma moeda, né, Xará? Justamente, pagar com a mesma moeda. Ou seja, cada tentação que ele coloca a mais, né? Cada prova, cada tentação que ele coloca a mais na sua vida, ele vai extraindo o quê? O pior de você. Satanás sempre vai querer, Xará, extrair o quê? O pior de nós. Verdade. Satanás sempre vai querer te tentar para extrair o quê? O pior de você. Ó, não perdoa, igual o Xará falou, paga com a mesma moeda, não faz isso não, você não precisa dessa pessoa e tudo mais. Já Jesus, quando ele vem e fala assim na oração do Pai Nosso, quando ele ensina, né? Perdoa os meus pecados, assim como eu também tenho perdoado aquele que me tem ofendido. Ou seja, até na oração do Pai Nosso, que foi a primeira oração, né, que Jesus ensinou aos discípulos, né, lá em Mateus 6. Então, ou seja, como é que eu vou querer que Deus me perdoa de tudo que eu tenho feito, né, às vezes de errado, ou contra Ele, ou errado, ou pequei e tudo mais, se eu não tenho perdoado o meu próximo que tem pisado na bola? Né, comigo, né? Quantas vezes nós pisamos na bola um com o outro, né? E quantas vezes a gente perde. E a palavra perdão, Xará, se a gente for pegar o pé da palavra, né? Perdão, ela já é no aumentativo. Por quê? Porque quando você perdoa, quando você emite o perdão, você deixa todas aquelas coisas ruins, né, para trás. E tira esses mágoas do seu coração, você tira tudo. E o perdão, gente, igual eu falei aqui no começo, é para quem perdoa. É para você que foi ofendido, pode ter certeza. Se você precisa perdoar alguém, a própria palavra do Senhor, Xará, tem uma parte da Bíblia que fala assim, ó, se você for vir entregar uma oferta e tiver de mal do seu irmão, espera, guarda a tua oferta, né, Xará? Guarda, conserte com ele. Vai lá, conserta com ele, para depois você vir o quê? Entregar a sua oferta novamente. Ou seja, não adianta eu querer fazer ou querer falar do amor de Cristo, ou querer às vezes dar uma oferta para Deus, se eu estou de mal do meu irmão. Porque se a gente for pegar, Xará, todos nós somos o quê? Quando você passa a reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você passa de criatura para filho. Verdade. Se o seu irmão, ele também é o quê? Ele é filho de Deus também. Ou seja, então eu tenho que perdoar o meu irmão, porque se eu não perdoar, Jesus ele rejeita. Deus rejeita a sua oferta. Não tem como a gente entregar uma oferta se eu tiver de mal com o irmão. Para você ver tanto que o perdão ele é importante. Ou seja, Deus só te perdoa na oração do Pai Nosso. Perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado quem tem me ofendido. Ou seja, se eu não perdoar, ele não tem obrigação de me perdoar. É verdade. Se eu não perdoar alguém, nem a minha oferta que eu vou entregar no altar, ela vai ser aceita. É verdade. Então, ou seja, a supremacia de tudo, né? O princípio de tudo é o perdão, é o amor ao próximo, né? Se você está precisando dessa palavra de perdão, assim como eu já perdoei várias pessoas, né? E tudo mais, perdoa. Você não sabe tanto que vai ser um alívio para a sua alma, porque eu sei que o maior de Deus, às vezes, Xará, tem coisas que não acontecem na nossa vida porque nós estamos com falta de perdão. Uma mágoa, um ressentimento, isso aí vai nos deixando o quê? Vai nos afastando do Senhor. Então vamos fazer uma autorreflexão, hoje é nessa segunda-feira, né? Vamos fazer uma autorreflexão, né, das nossas vidas, né? Aproveitar esse comecinho de semana. Poxa, ó, lembrei do fulano, eu tenho que emitir perdão, eu tenho que perdoa, faz uma oração, fala, Senhor, me ajuda, me dê força. Porque pedir perdão, gente, ou pedir uma desculpa, ou pedir perdão, é só para os fortes, viu? Fraco não pede perdão, né, Xará? Fraco foge da situação. É verdade. E nós temos o dever de perdoar os nossos irmãos e, consequentemente, também, que nós fomos perdoados por ele também, por alguma coisa que nós que acontece, né? Então, que Deus venha ministrar essa palavra em nossos corações e que possamos perdoar, né? Que possamos orar para Deus com sinceridade. Pai, perdoa os meus pecados,
porque eu perdoei todas aquelas pessoas que já me ofenderam. E assim como o amor, o perdão é uma decisão. Decida hoje perdoar. Decida hoje liberar o perdão, né? E o perdão não é você não lembrar mais. O perdão é você lembrar, mas sem sentir dor. Isso é perdão. Que Deus em Cristo te abençoe. Durante toda essa semana falaremos sobre o perdão e eu tenho certeza que você vai aprender muito à luz da palavra, à luz da Bíblia, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos lá. Pai querido, Pai obrigado, de amor, Senhor. muito obrigado, ó Pai, por essa Que manhã semana. poderosa, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Nos ajude, Senhor, a perdoar. Obrigado, Pai, pelos teus Nos ensina, Senhor, a ensinamentos, perdoar. ó Pai. Pai, que o Senhor venha liberar o ministrar, ó Pai, perdão. perdão sobre nós. Em nome de Jesus, Que Pai. acima de tudo, ó Pai, possamos entender, ó Pai, o verdadeiro verdade, Pai. significado Em do nome de perdão, Jesus, ó Pai. Deus. O Senhor venha, ó Pai, nos fazer fortes, ó Pai, corajosos, Nos ó Pai, abençoe, Pai. para perdoar, para pedir perdão, ó Pai, e possamos colocar em prática, Pai, Garanta, não só Senhor, hoje, teu milagre mas em no nós. decorrer de todas as nossas vidas, ó Pai, Em essa nome de palavra, Jesus. ó Pai, esse gesto, ó Pai, essa atitude, ó Pai, de perdoar as pessoas, ó Pai. Cuida de nós, ó Pai. Cuide da nossa semana, Pai. Em nome Coloca de essa Jesus. semana nas suas santas e poderosas mãos, ó Pai. Para a tua Nos dê uma glória. semana cheia de graça, nos dê uma semana próspera, nos dê uma semana produtiva, Pai. Nos dê uma semana acima de tudo, ó Pai, com sensibilidade para ouvir a tua palavra. Em nome de É Jesus, isso que eu Pai. peço e te agradeço, com perdão dos meus pecados. Para a glória em nome do teu do seu nome, Filho Pai. amado. Amém. Senhor. Amém. E graças a Deus. Ó, terminamos por aqui, mas quero lembrar a vocês que hoje, meio-dia, nós estaremos fazendo uma oração por você. Então, meio-dia, nesse mesmo canal, nós teremos a oração do meio-dia. Então, se eu fosse você, não perderia por nada. Já ative aí o seu despertador para que meio-dia a gente possa estar juntos orando aqui na oração ao meio-dia. Que Deus abençoe a sua vida. A todos um excelente dia. Um abraço afetuoso. Até daqui a pouco e até amanhã. Amém. Que a paz de Deus excede todo o entendimento. Guarde os nossos corações e as nossas mentes através de Cristo Jesus. Um abraço afetuoso e até amanhã, às 7 horas, nesse mesmo canal.